Eu estava confessando aqui para dona Vilma que eu, de fato, tenho medo de bruxa, não é um assunto muito legal para mim. E eu lembro de ter assistido a Bruxa de Blair e aquele filme mexeu um pouco comigo, eu fiquei impressionado. Não é essa coisa de bruxinha boa, eu estou falando aquele lado mais pesado mesmo. E é um assunto que eu não gosto muito, até filmes de bruxa eu fico muito impressionado e é complicado para mim, né? Então esse é meu ponto fraco, dona Vilma. Mas me conta para a turma aqui, essa história da bruxa portuguesa, traga esses detalhes para a gente saber e conhecer um pouco dessa história aí, que eu estou super curioso aí de saber. Vamos lá. Então, a minha mãe contava, e a mãe dela contava, que a avó dela contava. Antes, qual que é a sua origem, dona Vilma? É de Portugal ou não? Eu tenho o lado português, que é do meu avô, do lado da minha mãe, e os italianos do lado do meu pai. Ah, tá. Entendeu? Amazônia é italiano, né, dona Vilma? Amazônia é italiano, do meu pai. Então, a minha mãe contava que em Portugal e na Espanha houve uma época, imagina, muito tempo atrás, imagina quantos anos atrás, né? Que as bruxas dominavam. Elas dominavam. E não eram brincadeiras, não, né? Hoje o pessoal brinca de bruxa, né? A turminha brinca de bruxa. Mas houve uma época que a coisa era muito séria com relação a essa questão bruxa, porque existe um lado bastante forte, né? Hoje a turminha brinca muito com isso, tá? Leva mais uma esportiva, tal. Umas falam que não, que são mesmo, tal. Eu até acompanho, eu concordo, eu gosto, mas essa coisa do que houve, né? Que acontecia, diz que era Espanha e Portugal, era uma coisa impressionante essa questão de bruxa. Então, essa história é o seguinte, né? Diz que havia uma moça numa cidade lá de Portugal, muito linda, a moça era linda, 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 e os rapazes todos do local, né, viviam, né, atrás, assediando a moça, todo mundo queria namorar com aquela moça. Mas existia um rapaz, em particular, que era apaixonado por essa menina, uma rapariga, me veio na cabeça agora. Rapariga, as moças são raparigas lá, não? Rapariga. É o nome, não estou falando palavrão, é o nome mesmo. Não é palavrão, não, é assim mesmo. Então, ele era apaixonado por ela e ele vivia falando com ela, queria namorar, e ela falava que não, que não, que não, que não. E essa moça tinha um costume, todo no final da tarde, ela se dirigia para uma espécie de floresta que havia ali no local. E toda tarde aquela moça, todo mundo via que essa moça se dirigia para aquele lugar, o pessoal tinha já uma certa desconfiança de alguma coisa errada na vida daquela moça. Que ela não queria namorar com ninguém, ela não queria saber de ninguém. E ela fazia isso. Todo final de tarde ela se dirigia para aquele local. E esse rapaz passou a observá-la mais e um dia ele resolveu ir atrás. Ele foi atrás dela. Ela entrou naquela floresta, chegou num determinado lugar, que era uma clareira, assim, ela tirou toda a roupa e ficou nua. Pegou uma pomada, era uma lata que tinha uma pomada, e ela pegou aquela pomada e passou no corpo inteiro, passou no corpo todo, e disse umas palavras assim: arriba, arriba, por cima das folhas. Nossa! E ela saiu voando. Ela saiu voando. Ele ficou super assustado, apavorado, né, com aquilo que ele viu, e ele olha para o chão e vê aquela lata, né, da pomada. E deu na cabeça dele de fazer o mesmo. Vou fazer o mesmo. Vou fazer o mesmo. Tirou a roupa, passou a pomada,
Só que ao invés dele falar arriba, arriba, por cima das folhas, ele falou arriba, arriba, por baixo das folhas. E o que Ah, aconteceu? Esse homem foi se arrastando, foi se esfregando, foi se cortando tudo pelo chão, até chegar onde? No inferno, diz a história. A gente nossa, cara. chegou naquele lugar, ele foi, chegou lá. Quando ele chega lá, ele vê muitas e muitas mulheres lindíssimas, todas nuas, dançando, aquela farra danada. E ele vê a moça, entre elas, ele vê a moça lá. E a moça, quando viu ele, foi lá falar com ele: o que é que você está fazendo aqui? E ele apavorado, ele falou: não, eu vi o que você fez e tal, e eu quis saber onde você estava indo, eu quis voar também, só que eu vim me arrastando e cheguei aqui. Ela falou: olha, você tem que ir embora, aqui não é um lugar para você. Aí nisso diz que vem o chefão, aquele. O cara chega para ele e fala: ó, camarada, aqui esse lugar aqui não é para você, não, tá? Aham. Essas mulheres todas que você está vendo aí são minhas esposas. Era o harém do cara. Era o harém do cara. Ele falou: essas mulheres. Então você nunca mais persiga ou queira qualquer coisa com essa moça, porque ela é minha. Todas elas aqui são minhas mulheres. Então eu vou deixar que você vá embora. E nunca mais você procure essa jovem, nunca mais você me apareça por aqui. Então, de novo, deram a tal da pomada para ele, passou a pomada, arriba, arriba, por cima das folhas, e ele saiu voando. E lá Meu, chegou lá naquela clareira, ele cai lá, pegou a roupa dele, todo machucado, todo esfolado, todo daquele jeito, pegou a roupa, se vestiu e né? E a partir daquele momento, ele nunca mais quis saber da moça e ele contou esse caso para todo mundo, né? Passou a ah, história para todo mundo e a moça então ficou conhecida como a bruxa, né? A bruxa a bruxa portuguesa. Ela bruxa portuguesa. realmente era uma bruxa. E não teve assim uma. Não sei se você sabe sobre isso. Teve alguma retaliação? Porque a galera da antiga ali tinha um. Ou ficaram com medo, não quiseram se meter, porque a galera tinha uma percepção, né? As pessoas tinham muito medo, né? A questão de bruxa, as outras pessoas tinham muito medo mesmo. Mas a questão bruxa nem sempre, né, significa do mal, nem sempre. Existiram aquelas que trabalhavam com remédios, faziam aquelas Remédios. alquimias. Uhum. Então, existiam correntes e correntes. Essa era desse tipo de corrente, que ela acompanhava aquele camarada daquela maneira. Ali era sexo, né? Uma coisa mais louca, né? Que acontecia ali era uma coisa bárbara. Aham. Mas nem todas as bruxas, minha mãe sempre falava isso, que existiam aquelas que faziam aqueles ungüentos, aquelas coisas Tinha para fazer uma parada meio de curandeira. curandeiras, eram tipo curandeiras, né? Que faziam outros. Inclusive a minha avó, a mãe da minha mãe, ela não era bruxa, bruxa ela não era, mas ela era uma dessas mulheres que fazia esse tipo de coisa. Ela fazia remédios, né? Remédios Ela, caseiros e tal. remédios caseiros. Até eu tenho uma tendência bastante grande a fazer chazinho, eu faço as misturebas de chá, tenho mania de amassar erva, fazer uns negócios, tá? Eu tenho umas coisas assim que acho que Tem uma veio lá. influência aí, né? É uma influência, mas uma influência boa, né? Uma influência Mas boa. essa história é uma história seríssima e contada assim pelos antigos, né? E que realmente, inclusive, assim, hoje ainda em Portugal e na Espanha, existe sim um lado assim místico bastante forte, com questão a leitura de baralho, ciganos e outras Sim. coisas assim. É um lado bastante forte
que acontece lá na Espanha, Portugal e também na Itália, porque eu leio baralho, então essa coisa do baralho eu trouxe do pessoal dos italianos, provavelmente deve ter sido dos italianos. Mas, assim, são coisas que, né, nem tudo é do mal, né? Mas esse lado aí, essa coisa aí foi bem pesada mesmo, e foi uma história verídica, né? E contada por muitos e muitos, né? Foi passando de geração a geração até chegar no dia de hoje, né? Estou contando com uma nova geração.